Olá, minha amada irmã, meu querido irmão, prezados amigos. Pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os seus pecados. Verdadeiro ou falso? O segundo capítulo da primeira epístola de João é uma chamada à atenção, é um cuidado pastoral. É João nos dizendo, cuida de ti mesmo, cuida da tua fé. É João nos dizendo, cuide de amar a Deus e não amar o mundo. Cuide de não se enganar com os falsos crentes que negam o nome de Jesus. Meus irmãos, nós somos convidados à fidelidade. Num tempo onde há muitas pessoas seguindo o chamado evangelho gospel, o evangelho que trata de tudo menos de Jesus, o evangelho que trata de tudo menos da fidelidade da palavra de Deus, nós somos chamados a meditar na sua palavra. Segundo os ensinos de João, o cristão verdadeiro tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo que justifica, o justo que perdoou os nossos pecados e que perdoa os nossos pecados, o justo que nos dá uma nova vida, e essa nossa nova vida em Cristo é uma vida que não vivemos mais em função do pecado, mas vivemos mais em função da fidelidade ao Senhor. Por isso que João nos diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quando alguém tem a vida em Jesus, não tem mais prazer no pecado, tem prazer na lei de Deus, tem prazer de viver na presença do Senhor. Então, o cristão verdadeiro tem Jesus como seu justo advogado e perdoador dos seus pecados. O cristão verdadeiro também é aquele que guarda os mandamentos de Deus, que guarda a palavra de Deus. João nos diz e nos chama a atenção que é verdadeiro aquele que guarda os mandamentos de Deus, mas qualquer que não guarda os mandamentos de Deus, ele diz, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda os mandamentos de Deus, ele diz, o amor de Deus está nele. É isto, meus irmãos, é viver no amor de Deus. Quem guarda a palavra de Deus, quem guarda os mandamentos de Deus, revela-se um verdadeiro cristão, porque está disposto a obedecer. O verdadeiro cristão obedece ao Senhor. E por último, ele nos chama a atenção de que o verdadeiro cristão procura andar como Jesus andou. E ele diz no versículo 6, aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Aquele que diz que está em Jesus, que ama Jesus, que é crente no Senhor Jesus, deve também andar como ele andou. Esta é a grande prova de ser ou não um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão é humilde como Jesus foi humilde. Ele é verdadeiro cristão, ele ama viver em comunhão com Deus, como Jesus estava em comunhão com o Pai, como Jesus o buscava em oração. Uma vida de devoção é Jesus revelando em nossa vida a necessidade
de mantermos a mesma devoção que ele, o Senhor Jesus, durante o seu ministério, teve com o Pai. Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para jejuar, Jesus se retirava para viver comunhão, intensa comunhão, intimidade com Deus. Se nós queremos parecer com Jesus, precisamos perdoar como ele perdoa. Se nós queremos parecer com Jesus, precisamos aprender a amar como ele nos ama. Seja verdadeiro, espante o falso da sua vida, porque Jesus é real na nossa vida. Cumpra o que diz a palavra de Deus. Procure andar em fidelidade com o Senhor. Não vive mais para o pecado, vive para a glória de Deus, vive para a comunhão com Deus e vive para imitar Jesus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.